Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Ana Carolina e eu vou apresentar um conteúdo que é imprescindível para a introdução da neurofisiologia, a sinapse química. Essa videoaula, ela faz parte do projeto Fisiologia em Vídeo, da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Nosso intuito é facilitar o aprendizado, explicando da maneira mais didática e simplificada possível. Então vamos dar início à nossa aula. Começamos com o sumário e os objetivos da aula. Temos como tópicos: conceito de sinapse, partes do neurônio, sinapse elétrica versus sinapse química, características da sinapse química, neurotransmissores, sinapse química propriamente dito e temos como um bônus questões. Tudo bem. Para entendermos o que é uma sinapse química, precisamos compreender o que é uma sinapse. De acordo com o livro Fisiologia Médica do escritor Guyton e Hall, a sinapse é uma região de comunicação entre uma célula nervosa com outra célula excitável, que ela pode ser outro neurônio ou uma célula-alvo, como um músculo ou uma glândula. Agora peço para vocês olharem essa imagem ilustrativa. Então, na imagem, nós temos duas estruturas se comunicando. Elas estão se comunicando através de uma sinapse. E essa é uma sinapse química. Mais tarde, ainda nessa aula, a gente vai saber por que é uma sinapse química. Mas ela se trata de uma sinapse química porque nós temos a presença dos neurotransmissores. Então tá, agora a gente vai para outra parte importante, que é denominada partes do neurônio. Então, nessa imagem do Silverthorne, nós temos a representação de dois neurônios, se comunicando através de uma sinapse. Para entendermos a sinapse química da neurofisiologia, precisamos saber as partes do neurônio, que se comunicam através da mesma. Elas são compostas por... Então, o neurônio ele é composto pelos dendritos, pelo corpo celular, onde a gente encontra o núcleo, e pelos axônios. Então, nós temos essas principais três estruturas. Acompanhem na imagem. Os dendritos, eles recebem o sinal de chegada. Eles repassam para o corpo celular, que é o centro de controle, onde a gente identifica o núcleo. Depois, esse sinal é passado para os axônios. Então, os axônios, eles conduzem o sinal de saída para o próximo neurônio. Então, é importante salientar também, né, que a sinapse ela é composta por um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Como vocês podem ver na imagem ali, a gente tem um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. E entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, nós temos uma fenda sináptica. Eu também quero salientar a diferença entre a sinapse elétrica e a sinapse química. Elas são diferentes em mais de um aspecto, mas eu quero mostrar para vocês que hoje, enquanto a sinapse elétrica ela tem transmissão direta, a sinapse química não tem. Os neurotransmissores eles vão ser dispersados na fenda sináptica, no caso da sinapse química. Então ali a gente pode identificar na sinapse elétrica uma transmissão direta. Novamente, peço para vocês olharem o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Enquanto na sinapse química, a gente tem o neurônio pré-sináptico, ali as vesículas com neurotransmissores, depois elas sendo liberadas na fenda sináptica e indo para os receptores do neurônio pós-sináptico, que nós não temos, no caso, isso numa sinapse elétrica. Agora vamos para uma parte bem importante. Características da sinapse química. Então, nós temos a fenda sináptica, tá? Que foi o que eu mostrei para vocês no slide passado, mas nessa imagem bem ilustrativa aqui, a gente tem a fenda sináptica ali, a liberação dos neurotransmissores através de vesículas. Então, esses neurotransmissores saindo e se ligando aos receptores. Então, a fenda sináptica, a liberação de neurotransmissores, o receptor pós-sináptico, que está encontrado na estrutura pós-sináptica, a especificidade molecular, a modulação da sinalização, e é importante salientar também que a gente tem apenas uma direção na sinapse química e a plasticidade sináptica. É importante falar para vocês que o receptor ele tem um papel muito importante na sinapse química.
Então, agora, os neurotransmissores. Eles desempenham um papel fundamental na transmissão de sinais nas sinapses químicas, facilitando a comunicação entre os neurônios. Então, nós temos como exemplos significantes a noradrenalina e a acetilcolina, que elas vão ser estudadas mais tarde a fundo no próximo conteúdo de neurofisiologia, quando a gente abordar sobre sistemas somáticos e autônomos. É bem importante esse conteúdo. Então, aqui eu queria falar sobre a sinapse química propriamente dita, como ela se dá, como ela funciona. Então, nós podemos observar ali o neurônio, a estrutura pré-sináptica, a estrutura pós-sináptica e a fenda sináptica. Nós podemos acompanhar ali, potencial de ação chega no terminal axônico. Então, o potencial de ação na imagem 1, ele chega ao terminal axônico. Quando ele chega, os canais de cálcio controlados por voltagem, eles se abrem. Então, a gente tem canais de cálcio voltagem dependentes na membrana. E daí, esses canais, eles vão se abrir. Então, vai dar uma entrada para o neurônio de cálcio. Quando o cálcio ele entra na célula, que a gente pode identificar ali na figura 3, o cálcio ele sinaliza para as vesículas. E essas vesículas, o que acontece com elas? As vesículas elas têm neurotransmissores. Então as vesículas elas acabam se movendo para a membrana, que a gente pode ver ali no 4, do 4 para o 5. Quando as vesículas elas se movem para a membrana, elas são ancoradas e liberam um neurotransmissor por exocitose. Aí depende do neurotransmissor. O neurotransmissor, então, ele se difunde pela fenda sináptica, então ele acaba se difundindo, e a ligação do neurotransmissor ao receptor, ela ativa as vias de transdução do sinal. Então, o neurotransmissor, liberado pelas vesículas, por causa do cálcio, né, que a gente observou ali. Então, esse neurotransmissor, ele vai se ligar ao receptor e assim promovendo o final, a passagem, no caso, de um estímulo, de uma sinapse química. Estímulo. Eu entendi, então, vocês entenderam o mecanismo da sinapse química, mas como ela acontece? Então, a comunicação dentro de um neurônio ocorre por meio de sinais elétricos, chamados impulsos nervosos. Esses impulsos eles são gerados por mudanças nos potenciais elétricos ao longo da membrana celular do neurônio. Esse gráfico ele é muito estudado na fisiologia celular, quando a gente começa a entender a fisiologia. Então, aqui a gente pode ver um gráfico potencial da membrana e pelo tempo. A gente tem ali também o limiar, e o potencial de repouso, a gente tem a despolarização, a repolarização e daí depois a hiperpolarização. Basicamente, eu queria falar que o estímulo ele vai ser dado por um potencial de ação e ele pode causar uma despolarização, uma repolarização, se ele atingir o limiar. E esse conteúdo ele vai ser explicado nas próximas videoaulas. Aqui, então, tem duas estruturas, né? E essas estruturas aqui a gente tem a liberação de neurotransmissores num neurônio pré-sináptico e no pós a gente tem a presença dos receptores recebendo esses neurotransmissores. Então agora vamos para um bônus, porque eu acho que é muito importante a gente estimular o que a gente aprendeu. Então vamos para perguntas básicas. Qual é o papel de neurotransmissores na sinapse química? Armazenar energia das células nervosas, transmitir impulsos elétricos através dos axônios, ir para um neurônio pré-sináptico ou a comunicação entre neurônios? Então, se tu acertou, parabéns. Se não acertou, pode rever a videoaula e qualquer coisa mandar alguma dúvida por aqui pelo YouTube. Então, o papel dos neurotransmissores na sinapse química seria a letra D. A principal é a comunicação entre os neurônios. Próxima questão. Durante a transmissão sináptica, o que acontece no processo de potencial pós-sináptico excitatório? Há um influxo de íons de potássio na célula pós-sináptica,
O neurônio pós-sináptico se torna mais negativo? Tem uma despolarização da membrana pós-sináptica ou alterações na carga elétrica da célula pós-sináptica? Então, a resposta é a letra C. Aqui estão minhas referências. Utilizei do Guyton e Hall, Fisiologia Médica, e do Baer, também o Silverthorne. Obrigada, e qualquer dúvida pode entrar em contato ou mandar alguma pergunta aqui pelo YouTube.